Era uma manhã abafada de julho de 1954. No aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, centenas de passageiros se aglomeravam entre filas, vozes e malas. O Japão se reerguia da guerra e o mundo começava a se conectar de maneiras nunca vistas. Mas naquele dia, algo aconteceu que até hoje permanece sem explicação. Um homem elegante, de terno cinza, barba feita e semblante tranquilo, caminhava em direção ao balcão de imigração. Ele entregou o passaporte, respondeu às perguntas de rotina e esperou, como qualquer outro viajante. Mas o olhar do funcionário da alfândega demorou mais que o normal. O carimbo não veio. O agente examinou o documento por longos segundos. Era um passaporte autêntico, de capa azul escura e brasão dourado, mas o país indicado como emissor não existia em nenhum mapa. Estava escrito Taured. O funcionário perguntou educadamente: "De onde o senhor vem?" O homem respondeu sem hesitar: "Do país de Taured. Fica entre a França e a Espanha." O agente franziu o senho. Mostrou-lhe o mapa do continente europeu. O homem apontou com firmeza: "Aqui, exatamente onde está Andorra." O supervisor foi chamado, depois o chefe da segurança. E em poucos minutos uma pequena sala de interrogatório foi preparada. O homem parecia cada vez mais confuso. "Nunca ouviu falar de Taured?" ele perguntou surpreso. "Meu país tem mais de 1000 anos." O que começou como uma simples verificação de passaporte se transformou em um enigma. Os documentos que ele carregava, carteira de motorista, cheques bancários, selos oficiais, tudo parecia autêntico. Mas não havia nenhum registro de bancos, empresas ou cidades com aqueles nomes. A polícia o interrogou durante horas. O homem mantinha a calma, falava fluentemente japonês, francês e inglês. Disse que estava em Tóquio a negócios, representando uma empresa internacional que também não constava em nenhum registro. Apresentou até o endereço de um hotel em que costumava se hospedar nas viagens anteriores. Para testar, os oficiais ligaram para o hotel. E sim, havia uma reserva em seu nome. Mas quando o funcionário do local foi verificar, o gerente afirmou: "Ninguém com esse nome está hospedado aqui." A confusão aumentava a cada minuto. O homem insistia em sua versão. Disse que vinha visitando o Japão havia 5 anos e que jamais teve problemas na imigração. Afirmava ter estado em Paris, Berlim e até em Tóquio várias vezes, sempre com o mesmo passaporte. Os oficiais começaram a suspeitar de espionagem, mas não havia sinal de falsificação. As fibras do papel, os carimbos, tudo indicava a autenticidade. Até os selos das viagens anteriores pareciam reais. No fim do dia, o homem começou a demonstrar irritação. "Estou cansado", disse ele. "Meu país existe. Eu sou um cidadão de Taured. Não entendo o que está acontecendo." Para evitar um incidente diplomático, as autoridades decidiram levá-lo a um hotel próximo, sob vigilância. O plano era verificar tudo novamente pela manhã. Ele foi colocado em um quarto no 8º andar, com guardas em cada extremidade do corredor. O homem jantou, agradeceu e entrou no quarto. As portas foram trancadas. Na manhã seguinte, quando os oficiais retornaram, o quarto estava vazio. As janelas permaneciam fechadas por dentro. Não havia sinais de fuga. Nenhum ruído durante a noite, nenhum registro de saída. Ele simplesmente havia desaparecido. E junto com ele, sumiram também todos os documentos, o passaporte e a mala. O hotel foi revistado de cima a baixo. A polícia vasculhou os arredores. O homem de Taured jamais foi visto novamente. O caso foi mantido em sigilo por alguns anos. Mas aos poucos, detalhes começaram a vazar. Primeiro entre os oficiais da imigração, depois entre investigadores curiosos e jornalistas independentes. Alguns acreditavam se tratar de um erro burocrático. Outros diziam que o homem era um viajante interdimensional. Décadas depois, o caso voltou a chamar a atenção. Pesquisadores de fenômenos inexplicáveis começaram a conectar o evento a teorias de universos paralelos e realidades sobrepostas. Havia quem dissesse que ele viera de uma linha temporal em que o país de Taured realmente existia e que, por alguma falha na estrutura do espaço-tempo, atravessou para o nosso mundo. Outros apontaram para experimentos secretos ocorrendo na época, envolvendo transporte quântico e manipulação de partículas. Mas nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. Alguns registros apontam que o primeiro relato do caso apareceu em um livro francês sobre eventos estranhos e inexplicáveis, publicado nos anos 1960. De lá, a história se espalhou por jornais locais e, mais tarde, pela internet, assumindo contornos de lenda moderna. Mas o que poucos sabem é que existem menções anteriores, em boletins da alfândega japonesa, de um passageiro estrangeiro com documentos inconsistentes.
arquivados justamente no verão de 1954. Esses registros são reais. O nome Taured não aparece, mas há uma lacuna curiosa no relatório. Uma palavra ilegível no campo país de origem. Coincidência? Talvez. Mas o detalhe mantém viva a dúvida. Seja como for, o caso do homem de Taured se tornou um dos maiores enigmas da aviação e da história moderna. Para alguns, é apenas uma lenda urbana bem construída. Para outros, é uma falha na própria realidade. Hoje, 70 anos depois, investigadores continuam revisitando o mistério. Há fóruns inteiros com pessoas tentando rastrear o suposto passaporte, comparando modelos antigos, estudando papel, gramatura e até selos de tinta. Nada conclusivo foi encontrado. E há um detalhe final. O nome Taured não é totalmente inventado. Em antigos mapas do século XV, há menção a uma pequena região pirenaica chamada Tauredunum, localizada próximo à fronteira franco-espanhola. Desapareceu dos registros geográficos séculos depois, após uma série de deslizamentos e catástrofes naturais. Seria possível que aquele homem fosse descendente de um lugar que deixou de existir, mas que ainda persistia em alguma linha do tempo paralela? A verdade é que ninguém sabe. O mistério permanece. O caso do homem de Taured continua sendo estudado, citado e debatido em fóruns de pesquisadores entre céticos e crentes. Nenhuma prova material foi jamais apresentada. Nenhum documento autêntico sobreviveu. Nenhum nome confirmado. Mas também nunca surgiu uma explicação definitiva. Talvez ele tenha sido apenas um viajante confuso, um falsificador habilidoso ou uma vítima de colapso mental em meio a uma época de mudanças. Ou talvez tenha vindo de fato de um lugar que nós ainda não conseguimos imaginar. E se ele não fosse o primeiro? E se outros como ele tivessem cruzado nossas fronteiras sem que percebêssemos? A história do homem de Taured é mais do que um relato sobre um passaporte impossível. É um lembrete de que nossa compreensão do mundo, do tempo, do espaço e da realidade pode ser apenas uma fração do que realmente existe. Alguns dizem que o universo é como um livro com infinitas páginas e que às vezes uma folha se solta e cai em outro volume. Talvez em 1954 uma dessas páginas tenha caído em Tóquio e dela saiu um homem, com um passaporte de um país que nunca existiu.